Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com os pré-adolescentes, a turma que vai de 11 a 12 anos. Estamos trabalhando a revista da CPAD. E tem por título esse trimestre, Pré-adolescência. Que fase é essa? Nessa revista, estamos trabalhando aí vários tópicos. A lição de hoje, a lição número 7, vai nos falar sobre o ego. Tem o título assim, Meu Ego, Meu Inimigo. Oh, meu Deus, como é difícil trabalhar essa questão, Estamos vivendo num mundo aí tão egoísta, onde as pessoas cada vez mais se preocupam apenas consigo mesmo, Não querem ajudar o próximo, só se preocupam em se dar bem. Então, é um mundo onde é difícil falar sobre ego, onde é difícil levar os pré-adolescentes, levar as crianças, a conscientizar em ser umas pessoas que ajudam mais, a não ser egoístas, a pensar no próximo, a viver uma dependência de Deus. Então, é complicado, mas nós estamos aqui para ensinar os nossos jovens, a crescer com o entendimento de que eles não podem se contaminar, se deixar levar, pelas coisas que o mundo está caminhando. Então, na lição de hoje, nós vamos trabalhar isso aí, a questão do ego. E nós temos aqui um objetivo a alcançar esta semana. Quais são os objetivos dessa semana? Explicar em que consiste a estrutura mental humana, Aqui nós vamos falar do ego. O que é o ego? O que é o superego? E o que é o ID, Ou ID em inglês, Ou o ID. E nós devemos também apontar o perigo da autoconfiança, que vem aqui no tópico número 2. Vai falar sobre a autoconfiança, aquelas pessoas que confiam demais em si mesmo, Acham que não precisam de ninguém. O próprio egoísta. Vamos falar aí do egoísmo no tópico número 2. E o tópico número 3 vem nos ensinar que a dependência de Deus é o antídoto, Ou seja, é o remédio para lidar com o orgulho e a presunção, É o que vai nos levar, É o remédio certo para não nos deixarmos ser pessoas egoístas, ok? Então esses aí são os 3 tópicos, Os 3 pontos que nós vamos trabalhar na lição de hoje. A nossa lição se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 14, o verso 11. E a Bíblia diz, o versículo para as crianças, para os pré-adolescentes estar aí, aprendendo, memorizando, tá assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então a palavra, a Bíblia diz, é muito clara: sem Deus nós não podemos fazer nada. Então aquele egoísta, aquela pessoa que pensa que não precisa de ninguém, que não precisa de nada, que é autossuficiente, que pode todas as coisas sozinhos, está vivendo uma mentira, Está vivendo uma palavra que não vem da palavra de Deus, pois o nosso próprio Deus deixou escrito que sem Ele nós nada poderíamos fazer. Amém? Olha, a nossa lição, o nosso autor já traz uma dinâmica bem interessante para a gente começar trabalhando com a nossa turma. Ele aqui nos diz, você que tem a sua revista vai ver essa parte aqui, ele nos traz a seguinte dinâmica. Ele sugere que a gente leva, tiras, com palavras, com frases escritas. Ele deixa aqui algumas frases, como referência. E você coloca essas frases ali dentro de uma sacola, o qual cada aluno vai pegar uma frase. Ele vai pegar essa frase e você já vai ter preparado, num mural, numas folhas de papel A4, numa cartolina, o que você tiver aí, você vai escrever referências bíblicas, que vai falar a respeito dessas frases que ele deixou. Então o que acontece? O aluno vai pegar ali aquela frase, ele vai ler e vai comparar com a referência bíblica. Por exemplo, ele deixa aqui alguns exemplos de frases, que diz assim, um convite, um convite para experimentar usar drogas ilícitas. Outro exemplo, convite para beber bebidas alcoólicas. Outro exemplo, não comparecer à escola para passear no shopping. Enfim, você vai levar algumas frases, alguns exemplos aí, e quando eles pegarem ali, eles vão comparar com o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, aqui ele deixou as referências, relacionadas a cada uma dessas palavras, dessas frases que ele deixou. Por exemplo, aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1, vai falar da questão de não beber, de não ingerir bebidas alcoólicas. Então vai comparar com o quê? Com essa segunda
com essa segunda frase que ele deixou, né? Convite para beber bebidas alcoólicas. Então, tá contra a palavra de Deus. Então, nessa dinâmica, você vai mostrar o quê? Que nós devemos viver segundo a palavra de Deus, ser obediente aos princípios bíblicos. Então, esses convites que ele deixou ali, né, para eles pegarem como exemplo, são exemplos antibíblicos, são sugestões que não são favoráveis, que uma pessoa, né, um cristão, por exemplo, não deve aceitar esses convites, né? Porque a palavra de Deus nos ensina a não aceitar. Então você vai ler aí as referências que ele deixou aqui, eu não vou ficar falando porque já tem aqui na sua revista, tá? E aí você vai então preparar essa dinâmica. E aí eu vou deixar para você também, né, para vocês, como todas as semanas, outras opções de dinâmicas no nosso vídeo de dinâmicas, tá? Então a dinâmica da semana eu trago aí mais outras dinâmicas para você. Eu acredito que eu vou preparar, que eu preparei aí 3 dinâmicas para você estar trabalhando essa semana. Então você clica aqui no cards aqui em cima, quando finalizar o vídeo, não para agora, né, vai até o final. Você clica aqui em cima, né, no link das dinâmicas, ali tem a playlist só de dinâmicas e você vai ver então a dinâmica para essa semana. Tem 3 dinâmicas aí bem legais para você trabalhar com para a sua turminha aí, ok? Então vamos aqui. Estamos no tópico número 1. O tópico número 1 tem por título Conhecendo o Meu Eu. Então nesse tópico aqui nós vamos falar o quê? Vamos falar sobre o ego, né? Nós vamos trazer para eles aqui o conhecimento. Vamos falar para eles então aqui sobre o superego, o ego e o ID, né? Que é essas 3 opções aí que nós vamos trabalhar nesse tópico número 1. Vamos trazer aí a definição, né? Explicando para eles o que é cada um, o significado de cada um, cada um desses exemplos aí que ele dá. E aqui nós vamos ver o quê? Né? Que de acordo com a teoria, né? Teoria de Freud, ele fala aí, né? O pai da psicanálise, né? Quem estuda aí, né? Já ouviu falar de Freud, quem faz aí... Quem estuda psicologia, né, conhece muito aí essas teorias de Freud. E ele, então, vem trazendo aí essas diferenças aí entre o ego, o superego e o ID. Então, o ID, né, o ID, que é aí, a gente vai falar essa definição. O nosso autor já traz uma definição para vocês aqui, né, para nós aqui, pra gente estudar e trazer para os nossos pré-adolescentes. E eu preparei também um material extra, né? Eu fui para a internet pesquisar aí uma forma mais simples de entender aí. E eu trouxe alguns arquivos, né? Que eu vou deixar para você na descrição aqui embaixo, se você quiser, com essa definição. Inclusive vocês vão ver aqui uma imagem aqui. Essa imagem aqui é dessa teoria de Freud. Vocês vão ver aqui que tem aqui, ó, um homem, né, do lado aqui que tá com um chifrinho, aí tem um normal e tem um com, como diz, uma auréola de anjo aí. Por quê? Porque é isso aí que vai ser aí um pouco dessa definição sobre o ID, o ego e o superego. Então eu vou ler para vocês aqui um pouco sobre cada um, mas essa parte aqui, gente, é bom você ler com atenção para você entender o significado de cada um e assim você passar para os seus pré-adolescentes, para eles entenderem e ter como aqui eles conhecer o próprio eu, conhecer o que tem dominado eles. O que tem dominado eles? Será que é o ego? Será que é o superego? Ou será que é o ID? O que tem dominado você, pré-adolescente? Ou talvez vamos perguntar assim, o que tem dominado você, professor, né? Então a gente vai ver aqui a definição de cada um para você entender o porquê dessa imagem que eu mostrei para vocês aí, que eu coloquei para você. Então, o ID, para vocês entenderem, é o modo grosso, corresponde à noção inicial de inconsciente, ou seja, seria a parte mais primitiva e menos acessível de uma personalidade, tá? Então já vou dar um exemplo para você entender cada um, para ficar mais claro. De uma forma aqui mais simples, o que seria o ID? Ele é a fonte de energia psíquica, tá? Ele é o aspecto da personalidade relacionado aos instintos, ou seja, ele constitui o reservatório ali da energia, tá? Onde estão localizados ali, tipo assim, as pulsações entre morte, vida, essas coisas. Então é a característica atribuída ao sistema inconsciente, é aquilo do meu inconsciente, tá? Ele é regido pelo princípio do prazer. Então, o que vai dominar, né, o que vai prevalecer no ID é a satisfação do prazer, é aquilo que te dá prazer, aquela vontade. Então, quando isso predomina, é a questão do ID, tá? Então, é mais aí, como diz, é regido pelo prazer, tá? Pelo princípio do prazer, ok? Que seria, então, esse do chifrinho, tá? Que geralmente o prazer
muitas das vezes aquilo que nos causa prazer não é tão benéfico, né? Às vezes não é benéfico para nós ou não é benéfico para o próximo, tá? Então seria aí, vamos dizer assim, com as minhas palavras, para você entender, seria o nosso lado mal, tá? Então esse nosso lado mal aí, que pensa coisa má, que pensa tipo assim, só em você mesmo, seria esse ID, tá? Para você entender. O ego, tá? Esse aí serve como mediador, tá? Ou seja, ele é o facilitador entre as circunstâncias no mundo externo e o ID. Então, seria o intermediário, tá? O ego é o intermediário que tá ali entre os outros dois. Então, o ego representa a racionalidade ou a razão. Ele é o contrário da paixão irracional, tá? Ou insistente do ID. Fred, aqui, ó, mais simples, o que é o ego? Ele é o aspecto racional, tá? Da personalidade. Ele é responsável pelo controle dos instintos, tá? Então é o ego que vai controlar o meu instinto, os meus impulsos, tá? Ou seja, ele é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências da realidade, aquilo que é real, e as exigências do ID, tá? Que é as ordens do superego. Então ele vai ter aí esse controle. Então é a personalidade que decide se acata as decisões do superego ou do ID. Então é ali no ego que você vai decidir o que você vai resolver fazer. No exemplo a seguir que eu vou dar para vocês vão entender melhor, tá? Eu vou falar outra definição e falo um exemplo para ficar bem claro, né, essas definições. Eu sei que é um pouco complexo, tá? Porque não é um assunto, não é algo assim que a gente tem muita clareza, então às vezes é complicado para você entender e também para repassar. Então você vai precisar de um pouco ali de cautela, e uma vez que você entender, professor, você leva de uma forma mais simples possível para o seu pré-adolescente, tá? Então aqui, eu trouxe esse material aqui para você entender, mas você não vai chegar lá e vai ler tudo isso aqui para eles, que não vai fazer uma bagunça. Então você vai entender e vai repassar para eles de uma forma mais simples. Com o exemplo que eu vou dar, vai ficar mais claro, tá? Vamos ver então aqui agora o que é o super... Bom, agora nós vamos falar então sobre o superego, tá? Essa terceira parte, né, que nós vamos falar aqui do meu eu, né, do nosso eu. Essa estrutura ela desenvolve desde o início da vida. Quando nós nascemos, ele já começa a ser desenvolvido. Ou seja, o superego é exatamente quando a criança assimila as regras de comportamento, né? Quando a pessoa começa ali a entender o que deve e o que não deve fazer, ok? Geralmente esse comportamento ele é ensinado por quem? Pelos pais, tá? Ele vai, aquilo que a gente chama assim de ensinar o que é certo e o que é errado, né? Se você fizer o certo, você será, como se diz assim, você terá uma recompensa, mas se você fizer o que é errado, você será, então, punido. Então, seria, no superego, você entende ali o que é o certo e o que é errado. Então, é essa parte, tá? Ou seja, ele representa a nossa moralidade, ok? Olha, então para você entender melhor o que é o superego ele é o quê? Ele é o aspecto moral da nossa personalidade. Ele é o produto, né, de internalização dos valores e padrões recebidos pelos pais. Aqueles valores que os pais nos passam, tá? Aquilo que eles vão nos ensinando, né, da nossa vida, desde que nós começamos a entender, que eles começam a explicar as coisas, então, até chegar a nossa vida adulta. Então isso aí tá na parte do superego, tá? Tipo, não faça isso, né? Não faça aquilo, isso está certo, não, isso está errado, né? Ó, isso é feio, né? Então isso aí tá nessa parte aí do superego, ok? Então o superego nem sempre é consciente, mas muitas ideias e valores podem ser percebidos pelo inconsciente. Então não é bem naquilo que é realmente o certo ou o que é realmente errado, mas é aquilo, né, que nós aprendemos, os valores que nós aprendemos, tá? Então, para você entender melhor esse exemplo, entender melhor isso aqui, eu vou te dar um exemplo de... Suponhamos, né, que você pode citar o nome até de um aluno seu. Suponhamos que Mariana, né, Mariana, ela quer usar o colar de sua mãe. Ela chega ali no quarto, vê um colar lindo, maravilhoso, que é da sua mãe. O colar não é dela. Mas aí ela pensa o quê? Ela quer usar aquele colar. E ela pensa assim,
nossa, eu vou usar esse colar escondido. Minha mãe não vai nem ficar sabendo. Por quê? Porque isso vai dar satisfação para ela. Ela quer usar aquele colar que vai causar uma satisfação, né? Mas aí, em seguida ela pensa, oh, não, eu não posso pegar escondido. Por quê? Porque minha mãe me ensinou que eu não devo fazer nada escondido. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar a minha mãe chegar e eu vou pedir para ela para usar o colar. Com certeza minha mãe vai deixar. Então você viu aí que nessa situação nós temos aí, vamos dizer assim, alguns pensamentos. A primeira parte aí é o ID. O que é o ID? É quando ela deseja usar o colar da mãe dela. Então essa parte do desejo, né, daquele prazer, o que causa o prazer, aquela vontade que vai causar o prazer, seria o ID, tá? Depois tem aquela outra parte assim, o quê? Que ela pensou em pegar o colar sem falar com a mãe dela, né? Ela pensou, ela desejou. O que é isso aí? É o ego, né? Então essa parte aí é a parte do ego, que ela pensa assim, ah, eu vou usar. Ah, ninguém vai, não vai fazer mal. Aí vem aquela voz, ah, pega, vai, pega, né? Ninguém vai ficar sabendo. Então é o ego. O ego dela quer que ela pega, quer que ela usa, né? Sem falar com a mãe, que ela usa escondido, que ela pega, que não vai dar nada. Essa é a parte do ego. Mas aí vem o que? O superego. O superego, o que é o superego? O superego é aquela parte dos valores que os pais ensinou, né? Que vem de ensinamentos, de princípios. Então, o que é o superego? Aí ela já pensa, não, eu não vou pegar escondido. Eu posso usar, mas não precisa ser escondido. Eu não preciso fazer sem falar com a minha mãe, porque a minha mãe me ensinou que se eu pego algo escondido, eu estou fazendo algo errado. Então, essa parte aí é o superego que está trabalhando. Deu para vocês entenderem bem aí, com esse exemplo, a diferença entre cada um? Então, se você associar o exemplo aí, né, vai ficar mais fácil para eles entenderem o que é definição, o que é cada uma dessas partes. E aí, com isso, eles vão, né, perceber o que tem dominado a vida deles. Eles têm agido, né, de acordo com o ego, né? Eles têm agido de acordo com o ID, que só pensa no prazer, naquilo que causa prazer, ou eles têm sido impulsionados a realizar coisas segundo ali o superego, né? Que é de acordo com os princípios que eles têm recebido. Princípios que eles recebem do pai, da mãe, princípios que eles recebem na igreja, né? Como os princípios bíblicos, né? O que é que tem dominado a vida deles, tá? Então esse aí seria o quê? Seria essa primeira parte que nós vamos falar conhecendo o meu eu, ok? Olha, aí aqui para você entender também, tem aqui no Revisando uma definição também mais, vamos dizer assim, mais resumida do que é cada um. Você vai ver aqui na parte de baixo, aqui ó, no Revisando, que está escrito assim, ó, ego. O que é o ego? O ego é a parte da mente, né, capaz de tomar a decisão. Então ali na parte do ego, ela vai decidir se ela quer dar vazão pro desejo, né, do ID, que seria o desejo ali de pegar o colar da mãe dela, ou se ela vai dar vazão pro superego, que é aquele que falou pra ela assim, não, olha, você precisa pedir primeiro. Então, no ego, você decide o que você vai fazer, tá? Então, o que é a letra A? O ego é a parte da mente capaz de tomar decisão, tá? O superego é a parte da nossa mente onde se encontram os nossos pensamentos éticos, tá? Pensamentos éticos. Os nossos pensamentos morais que regem o nosso comportamento. Então, aqui está no superego. Não, eu não devo fazer, né? Eu não posso, né? Eu aprendi assim. Então, aí está no superego. E no caso, o ID, né? Que é a parte do nosso ser caracterizada pelos instintos mais primitivos, né? Ali pelos desejos, ok? Aí aqui, né? O autor vai nos falar então o quê? Que nós precisamos deixar ser dominados pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder de Deus. Porque se nós não formos dominados, né, dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós vamos sempre dar vazão, né, dar lugar para realizar os nossos desejos, seria que dar lugar para o ID, sem se importar com o que vai acontecer, sem se importar com princípios, sem se importar com ética, com nada. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós aprendemos alguns dias atrás sobre o domínio próprio, lembra? Quando nós somos deixados dominar pelo Espírito Santo de Deus, pelo domínio próprio, aí nós vamos analisar a situação e nós vamos ver que na hora de tomar a decisão ali, na hora do nosso ego, não vamos deixar que o nosso ego, né, tome uma decisão errada, ok? Então, é para vocês entenderem aí sobre essa...
Olha, agora nós vamos trabalhar o tópico número 2, que diz assim, autoconfiança demais dá nisto, né? Aqui tá dizendo assim, ó, em quem você confia? Confiar nas pessoas tem sido um desafio nos dias atuais, tendo em vista que a falta de lealdade tem predominado em uma sociedade em que as pessoas têm tornado cada vez mais egoísta. Então aqui nesse tópico número 2 nós vamos falar do egoísmo, né? O que é o egoísmo? O que o egoísmo causa, né? O que fazer para combater o egoísmo, né? Por quê? Porque nós sabemos que o egoísmo, né, ele não vem de Deus. A pessoa egoísta não agrada a Deus, porque o egoísta pensa em si próprio, né? Só pensa nele. E o que o Senhor nos disse? Que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos de fazer por nós. Mas aquele que é egoísta jamais pensa no outro. Ele pensa somente em satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E aí aqui no arquivo que eu preparei para vocês, eu trago também algumas definições, né, que é bom vocês lerem. E aqui eu coloquei o que é o egoísmo. O que é o egoísmo? Então é achar que tudo de bom tem que ser para nós mesmos, né? E que os outros merecem menos. Nunca o outro merece igual a mim. O meu tem sempre que ser melhor. Tá? Então, o que mais? É não pensar nos sentimentos e dificuldades das outras pessoas. É ligar só para os seus próprios problemas. Não se incomodar, nem se precisar prejudicar alguém para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, isso aí é o que é o egoísmo. O egoísmo só quer realizar as suas próprias vontades. Se ele precisar humilhar alguém, para ele se dar bem, ele vai humilhar. Se ele precisar, né, passar por cima, né, de valores, ele vai passar por cima de valores. Se ele precisar prejudicar alguém para ele se dar bem, ele vai prejudicar alguém. Então isso aí são as ações do egoísmo, tá? Ele pensa só nele, ele acha que só ele merece o melhor. Então isso é a pessoa egoísta. E o egoísmo não agrada a Deus, ok? O que quer dizer o egoísmo no dicionário? No dicionário, né, olha que interessante, diz assim, o egoísmo é o amor excessivo a si próprio. Agora, como que eu vou amar a mim próprio se a palavra de Deus, se Deus nos ensina a amar o próximo, né? E o egoísta não ama o próximo, ele ama somente a ele mesmo, tá? Aí, a gente vai ver aqui que a pessoa egoísta, ele tem 3 características predominantes. O que é? É o orgulho, a vaidade e a inveja. Toda pessoa que é egoísta, o orgulho dele, gente, é algo terrível. A vaidade também e, consequentemente, a inveja. O orgulho, ele é o conceito elevado de alguém que faz de si mesmo. O que é o orgulho? É você sempre achar que você é bom demais. O orgulho é ele sempre achar que ele faz melhor do que os outros, que só ele é capaz de fazer. Isso é orgulho, tá? E isso não vem de Deus, ok? E aí também ele é o quê? Ele é vaidoso. O que é vaidade? É o desejo imoderado e infundado de merecer a admiração de todos. Ele está sempre procurando admiração. Ele está sempre procurando o elogio do outro. Ele quer sempre que alguém esteja bajulando, falando que ele é bom, que ele é espetacular, que ele é o melhor. Gente, e isso é um sentimento de vaidade. E a vaidade não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que tudo é para a honra e para a glória dele. Tudo é por ele e tudo é para ele. Então a vaidade humana, né, não é agradável a Deus. Isso aí é um sinônimo de quem é egoísta. E o terceiro ponto aqui que é a inveja. Geralmente, né, se não todas as vezes, você vê claramente a inveja na vida da pessoa que é egoísta, né? Ele fica triste, ele fica com ódio quando alguém se dá bem, né? Ao invés dele se alegrar pela alegria do outro, ele fica com raiva, ele fica triste. Então isso aí é algo que é algo de inveja. E é tão interessante que uma vez eu escutei uma frase que dizia assim: se você quer saber quem é realmente seu amigo, não é assim. Se você quer saber quem é seu amigo, não olhe quando ele chora com você na sua tristeza, mas veja se ele se alegra com as suas conquistas. Por quê? Porque a pessoa egoísta, ele jamais vai ficar feliz com a conquista de alguém, né? Por quê? Porque ele quer só pra ele acha que só ele merece. Então isso aí são características de quem é egoísta, tá? Então se você perceber, se você entender, se Deus te mostrar que tem alguma dessas características na sua vida, ore e peça a Deus que te liberte, que mude esses sentimentos, tá? Porque o egoísta não agrada a Deus. Olha aqui, gente, eu não estou dizendo que tem alguma coisa de errado e você ter aquela autoconfiança, aquela autoestima, não é isso, tá? Você deixa bem claro para eles que é necessário sim eles confiarem que eles podem, né? Que
que eles conseguem o que eles quiserem. Aqui a questão é você mostrar para eles que a autoconfiança em pensar que eles não precisam da ajuda de ninguém, que eles não precisam da ajuda de nada, que eles não precisam principalmente depender de Deus. Então isso aqui é o egoísmo, a autoconfiança que é maléfica, tá? Então deixa isso bem claro para eles. Por quê? Porque Deus diz o quê? Que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Então aqui é entender que nós somos sim dependentes de Deus. E aí o egoísta não reconhece que ele depende de Deus. A questão é que o egoísta, ele nunca aceita que ele depende de Deus para todas as coisas. Aqui, né, nós vamos falar dessa questão, ok? Aqui diz assim também, ó. Esteja vigilante, meu amigo, por mais que as suas qualidades e talentos mostrem mais evidentes que os seus demais colegas, eles nunca serão motivos para você humilhá-los. Por quê? Porque o egoísta, né, ele tem o péssimo hábito de quê? De achar que só ele pode, só ele sabe. E aí, quando alguém, né, que ele vê que alguém está sobressaindo a ele, quando ele vê que alguém está se evidenciando, ele começa o quê? A humilhar aquela pessoa, começa a desfazer dele, começa a fazer algo que não é agradável. Por quê? Porque ele nunca quer aceitar que tem alguém melhor que ele. E aqui entra a questão do bullying. O bullying nós vamos ver que é exatamente isso, né? É aquela pessoa egoísta que acha que só ele começa a humilhar o outro, começa a fazer a fazer maldades, né? Ofensas. Então, tudo isso aqui entra nessa parte do egoísta. E aqui eu marquei para vocês aqui algumas questões, né? Que o egoísta tem menos... quais as consequências do egoísmo, tá? Então, aquela pessoa que é egoísta, ele tem algumas consequências, tá? Quais seriam essas consequências? O egoísta, ele tem menos amigos e pessoas que gostam dele. Geralmente, as pessoas egoístas não têm muitas pessoas por perto. Por quê? Porque eles não fazem amizade, porque eles acham sempre superiores que os outros, né? Eles acham que eles são melhores que os outros, eles não confiam em ninguém. Então, geralmente, eles têm o quê? Poucos amigos. O egoísmo faz a pessoa ser menos feliz. Sabe por quê? Sabe por que o egoísta não é feliz? Porque a felicidade é igual ao amor. Quanto mais dividimos com os outros, mais nós temos, né? Se não dividimos nossa felicidade, ela acaba murchando. Como uma plantinha que precisa de água, né? Se você não regar ela, ela vai morrer. Agora o egoísmo, ele nunca dá, ele quer só receber, né? Então não tem como. O egoísta não é feliz, não tem como ele ser feliz, ok? A pessoa egoísta não se importa com a natureza, não se importa com a cidade limpa, ele é desonesto, ele não se importa se os governantes também é desonesto, ele não tá nem aí, desde que ele se dê bem, né? Se ele tá se dando bem, que se dane o resto, né? Ele não se preocupa com nada, com ninguém, ele não tá nem aí, ele só se importa com ele mesmo, com as necessidades dele, com o querer dele e mais nada, ok? Aqui também eu marquei para vocês o quê? O que nós precisamos fazer se nós quisermos que o mundo seja melhor, né? Se quisermos um mundo melhor, nós precisamos o quê? Que haja menos egoísmo. E como fazer com que haja menos egoísmo, né? Temos que começar fazendo a nossa parte, fazendo a minha parte. Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, os nossos alunos a nossa parte, isso vai alastrando. E cada um fazendo a sua parte, vamos ter o quê? Vamos combater o egoísmo. Vamos ter um mundo melhor, né? Vamos ter um mundo mais amoroso, né? Então, o que nós precisamos? Né? Prestar atenção e perceber quando estamos sendo egoístas e substituir as nossas atitudes, mas por uma atitude boa, né? Então, se você, né, notar que você está sendo egoísta, você percebeu uma situação e você fala assim, meu Deus do céu, como eu estou sendo egoísta. Às vezes nós percebemos, nós vemos, meu Deus, como que eu fiz isso? Aí o que você faz? Muda essa atitude, né? Reconheça, né? Dê um passo atrás, mude, faça uma ação diferente, ok? Acostumando-nos a pensar nas outras pessoas, né? Então, em vez de pensar só em você mesmo, tem um sentimento de altruísmo. Pensa no próximo, né? O que você faria se estivesse no lugar do outro? Começa a pensar assim. E aí você vai combater aí, o egoísmo. Colocando em prática os ensinamentos de Jesus, né? Não tem exemplo melhor do que Jesus para combater o egoísmo, né? Jesus deixou aí vários exemplos, então, que nos mostram como sermos irmãos, como nós devemos amar, né? O que é necessário fazer para os outros. Então, tudo isso aí Jesus mostrou. Por quê? Porque o contrário do egoísmo é a caridade, né? Caridade quer dizer amor. Então, é o contrário. Então, é praticar a mesma caridade pelo outro.
praticar a caridade para o próximo. E aí, para esse tópico aqui, eu trago uma dinâmica bem legal, que é a dinâmica do antônimo. Vou deixar nas dinâmicas, né, a seguir, tá? Vocês assistam para você ver sobre essa dinâmica. Não vou falar aqui para não tomar mais tempo, ok? Então, assista a dinâmica que tá muito legal, essa dinâmica do antônimo aí. Na hora que eu tava preparando essa lição aí, me veio na minha mente ali, eu comecei a escrever ela e ficou muito legal. Vai ser bem bacana as crianças, né, os seus pré-adolescentes fazer essa dinâmica aí, para eles fixarem e memorizarem o que eles devem fazer, ok? E aí nós vamos para o tópico número 3, que é melhor depender de Deus, né? Nós podemos depender de quem? Nós podemos depender e devemos depender de Deus, ok? Então aqui, ó, nós vamos falar o quê? Da dependência de Deus. Assim, quando nós nascemos, olha, um exemplo bem clássico aqui para esse tópico é o quê? Quando nós nascemos, quando somos bebês, né, recém-nascidos, nós somos totalmente dependentes de quem? Dos nossos pais, da nossa mãe. Nós somos dependentes do quê? Nós dependemos para comer, nós dependemos para nos alimentar, dependemos para nos dar banho, dependemos para trocar nossa roupa, dependemos para tudo. Tem como um bebê fazer alguma coisa? Não tem, né? Não tem como, porque nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. Para tudo, tá? E aí o que acontece? Na medida que nós vamos crescendo, né, essas curiosidades aí, o desejo de satisfazer, vai nos dando independência, nós vamos nos tornando independentes. Aí a gente já não quer mais que a mãe dá comidinha na boca, não quer mais que a mãe casca ali a fruta pra gente, porque nós vamos crescendo e falando, não, eu já dou conta, eu já posso fazer isso sozinho, eu sou capaz. Mas o que o Senhor quer nos mostrar é que na nossa vida espiritual também nós precisamos ser dependentes dele, né? Nós devemos depender do Senhor para tudo e entender que nós somos dependentes, né? Não tem independência espiritual. Não tem esse negócio de pensar assim, não, agora eu já estou grande, eu já não preciso de Deus, eu não preciso que Jesus faça nada por mim, né? Isso é tolice, isso é bobeira. Nós somos dependentes de Deus, sim, ok? E aí nós precisamos, inclusive, depender de Deus para Ele quebrar o nosso orgulho, para Ele tirar a vaidade, para Ele tirar, né, o egoísmo de nós. Tudo isso nós dependemos do Senhor para mudar. Nós sozinhos não conseguimos, mas se nós clamar ao Senhor, falar assim, oh, eu sou dependente do Senhor, muda isso, tira isso de mim, o Senhor pode fazer, ok? Então, saiba que o melhor antídoto para lidar com o orgulho é a dependência de Deus. Então, não tem antídoto melhor, não tem remédio melhor do que esse, né? Que é depender exclusivamente do nosso Senhor. O Senhor é contra os orgulhosos, mas oferece a sua maravilhosa graça aos que são humildes, ok? Aqui, né, nós vemos aqui um exemplo bem claro que você pode falar, né, daquele exemplo que tem lá na Bíblia que Deus fala, que Jesus fala de dois homens que chegou ali diante dele ali na sinagoga, chegou ali para buscar, para orar, e um então começou a orar em alta voz, dizendo que ele era bom demais, né, que ele era suficiente, que ele isso, que ele aquilo, né, e o outro ali caladinho, né, ô Senhor, me perdoa, né, eu dependo do Senhor, eu não posso fazer nada sozinho, eu dependo exclusivamente do Senhor. Quem será que teve as suas orações recebidas? Né? Aquele que se humilhou, tá? Porque o Senhor diz a sua palavra, que Ele abate os exaltados, mas Ele exalta os que são humilhados, que são humildes. Então que nós possamos realmente entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor, tá? Que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Nada é para nós mesmos, né? Nada é para nós, tudo é por Ele, tudo é para Ele, para a honra e para a glória dEle. Olha, aqui Olha, então essas são as ideias para você trabalhar essa semana, tá? Se você gostou, deixa aquele joinha, deixa também nos comentários aí. Se você quer o arquivo, tem bastante coisa no arquivo aqui, tá? Não tem como eu falar tudo, porque a aula aqui é bem resumida, mas tem um material bem legal para você aqui. Se você quer esse material, pode pedir aí nos comentários que eu mando para você o link, ou você, né, que tá no meu grupo de WhatsApp, eu já vou mandar para vocês. Se você também não tá no grupo de WhatsApp, do grupo de pré-adolescentes e quer participar, é só pedir também que eu mando o link para você. Então eu peço para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe os grupos do Facebook, compartilhe os grupos de WhatsApp que você participa, né? Vamos levar auxílio de outras pessoas para que eles também sejam alcançados e para que o nosso canal cresça, para que crescendo ele possa ser bênção para mais pessoas. Amém? Não esqueça, assista nossas dinâmicas, que tem as dinâmicas bem legais para essa semana para você. São 3 dinâmicas incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo no seu coração e até a semana que vem.